Esse é o site Fala Leonel e estamos aqui entrevistando a ex-secretária de Educação de Juazeiro do Norte, professora Loreto. Vamos conversar sobre educação à distância e esse quadro atual em que a gente se encontra frente a uma pandemia e uma situação inusitada para a educação. Gostaríamos de começar a partir do momento em que a senhora recebeu um convite em reconhecimento ao excelente trabalho feito durante a sua gestão para debater sobre as questões da educação à distância durante a pandemia. Como foi essa experiência? Na verdade, nós havíamos montado em 2020 uma equipe que eu digo assim, uma equipe competente, né? Conhecedora dos trâmites de ensino à distância. E dentro desse contexto a gente criou uma plataforma. Essa plataforma ela serviu de exemplo para vários municípios do estado do Ceará, inclusive para um município do estado da Paraíba. Em sequência, a gente foi criando também outras metodologias, onde a gente cita a que fez o maior sucesso, que foi Mais Educação na TV. Era uma oportunidade que naquele momento se dava a todos os professores no despertar do talento que cada um tem, né? Então eles gravavam os videoaulas e a gente apresentava diariamente para os alunos, com o acompanhamento da equipe técnica, com o acompanhamento, no caso dos alunos com deficiência, dos professores especialistas, coordenadores de ensino. E foi, na verdade, um resultado bastante positivo. O Juazeiro conseguiu ficar entre os 16 melhores municípios com relatos de experiências de metodologias à distância, né? Então, esse êxito, com o apoio do então prefeito Dr. Arnon, que sempre teve assim um olhar bastante lúcido sobre a educação, né? E o conforto que nós, enquanto secretária, na época tivemos da aceitação dos professores. Os professores mantiveram, assim, suas atividades com um compromisso muito grande, muito forte, muita competência, né? E os diretores, os funcionários das escolas, seguindo todos os protocolos. A paralisação da aula presencial, ela se deu no dia 20 de março de 2020, né? 4 dias após, nós já estávamos instalando todos os programas. Fomos acatados pela condição técnica apresentada pela Undime, pela Secretaria de Educação do Estado e com parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, né? Então, esse resultado deu ao Juazeiro um posicionamento muito bom, já sequenciando o que nós estávamos fazendo à distância, né? O que toda a equipe, todos os professores estavam fazendo presencialmente, ou melhor dizendo, porque o Juazeiro se encontrava numa situação não favorável nos seus resultados de indicadores. Era o último do estado do Ceará. E a gente conseguiu, os professores abraçaram a causa, nós colocamos em dia o calendário escolar, né, que estava com 4 anos de atraso, dado várias paralisações. Na gestão Arnon Bezerra não teve uma paralisação na educação. Tivemos, assim, um relacionamento muito bom, muito responsável e amadurecido com o sindicato, né? Isso foi uma parceria muito boa com as universidades. E, para a nossa satisfação, por esse trabalho feito por toda uma equipe, com o apoio do prefeito, Dr. Arnon, com a aceitação e a competência indiscutível dos professores, o Juazeiro foi convidado, me refiro à minha pessoa, né? A gente foi convidado para participar desse ciclo, né, de congresso internacional. Começará agora no dia 22 de abril e irá até o dia 21 de maio. Né? São ensaios para novos paradigmas. É a Organização das Américas, né? E eu fiquei assim muito satisfeita porque eu vi nesse convite
o esforço de cada professor, de cada funcionário, de cada coordenador, de cada gestor das escolas, de cada membro da equipe técnica da Secretaria de Educação. E dentro desse contexto das aulas remotas, né, nós tínhamos uma equipe especial. Essa equipe especial ela era coordenada pelo professor Marcos Leonel, e isso deu uma ênfase muito grande, porque havia uma dedicação só para esse fim. Então nós tivemos naquela época 4 modelos de atividades à distância. Nós tivemos a entrega do material impresso aos alunos que não tinham acesso à internet, né? Nós tivemos o relatório geral, que esse era um acompanhamento através da busca ativa. Juazeiro se sobressaiu muito bem na busca ativa, que consolidou a premiação do selo Unicef, pela primeira vez na história de Juazeiro, né? Nós estávamos com aproximadamente 1.000 alunos no anonimato, nós não sabíamos onde esses alunos se encontravam. E então a gente fez uma dinâmica bastante programada no busca ativa e nós resgatamos 983 alunos. Eu não fiquei satisfeita ainda, fui em busca desses outros. Foi quando a gente tomou conhecimento que 3 alunos haviam ido embora para o estado de São Paulo e outro tinha ido para Recife, né? Então a gente ficou mais tranquila porque eu imaginei que eles não tivessem abandonado a escola. Então foi isso. Nós estamos já com a inscrição feita nesse congresso internacional, onde nós iremos apresentar as experiências consolidadas de Juazeiro do Norte. Tivemos também agora, no início do mês de março, o resultado das premiações dos programas, dos projetos de ensino à distância, que foram 4 premiados a nível de estado da nossa equipe de técnicos da Secretaria de Educação. Então foi isso. Professora, é fácil perceber que o sucesso, né, alcançado pela equipe, pela administração, né, da sua secretaria, é o resultado da crença na ciência, né, na proficiência, no conhecimento, na educação. Eu gostaria que a senhora comentasse como a senhora, como uma profissional, né, no ramo, entende quando administradores espalhados pelo Brasil todo apostam na descrença da ciência, na desqualificação da educação, na tentativa de desmontar esse conhecimento. Essa é uma preocupação que chega a comprometer o futuro? Chega a comprometer, e a minha resposta é em cima de uma análise que a gente costumeiramente faz. Quem desconhece a ciência é porque não existe interesse pelo conhecimento, né? Então, se eu estou administrando, eu tenho que seguir uma linha de busca constante de conhecimento. O conhecimento hoje é a moeda mais rara e de maior valor que existe no universo. Se nós não tivermos o conhecimento, nós não aquisitamos recursos. E quem move a administração, quem move a empresa particular, a empresa pública, é justamente o recurso, os financiamentos, né? As rubricas, né, de recursos destinados de maneiras específicas. É preocupante quando a gente se encontra em pleno século XXI e se percebe ainda um grande número, né, eu diria um elevado número de pessoas, né, de entes que não estão muito preocupados com a aquisição de conhecimento. Qualificar os saberes hoje é uma obrigação de cada um de nós. Então, o que nós temos hoje, assistindo hoje, que é o novo modelo de gestão de talentos, faz com que cada um busque o aprimoramento, né? Porque hoje também eu faço até um certo comentário, né? O novo modelo de gestão de talentos, ele precisa também ser repensado,
porque eu não posso desqualificar quem tem conhecimento, quem tem experiência por conta da idade, né? Eu não posso fazer isso. A gente apela para que haja um consenso, né, de harmonizar a inteligência no ato de admitir o novo talento, porque é necessário formar novos talentos, né, e conciliar com aquele que tem experiência, até para que o processo de continuidade, com qualidade, ele seja edificado. Porque uma das coisas também que a gestão pública perde muito tempo é com a descontinuidade, né? Então, essa descontinuidade, ela nos retrata ainda um desenho muito antigo, né, de comportamentos e condutas políticas antigas, que a evolução, ela poderia e deveria estar a passos muito mais rápidos, né? E isso a gente não encontra. E nós que somos estudiosos, pesquisadores, a gente se preocupa muito com isso, né? Então, se existe uma necessidade premente no ente, né, além da sua sobrevivência, porque essa está em primeiro lugar, é a aquisição de conhecimento, né? Então, quando eu desconheço a ciência, eu desconheço também a minha existência como ente atuante naquele contexto que eu ocupei, que me fizeram ocupar, que me deram essa oportunidade de ocupar. Professora, diante desse comportamento de falange, né, de tribalismo primitivo, da descontinuidade, não é, da necessidade pública, né, eu noto que existe aí uma incapacidade de compreender o que de fato é uma política pública, né? E por consequência disso é fácil testemunhar a dissociação da pasta de educação, né, em diversos municípios, em diversos estados. Isso se tornou uma corrente, né, se tornou uma rotina, a dissociação da pasta de educação do amparo social. Lembrando que aquele cliente que está na escola, ele é uma parte essencial da sociedade e ele participa também, ele precisa do amparo, não só do conhecimento, mas todo um processo de acolhimento em todos os aspectos sociais. É verdade. Como é que a senhora vê isso hoje? Eu gosto muito quando se posiciona ou quando nós nos posicionamos com essa condição de acolhimento. Veja bem, a política pública, ela se origina nos valores que se reúnem em cada comunidade. Então, as comunidades se reúnem, elas discutem suas demandas, suas necessidades, e aquela reunião ela vai tomando corpo, vai engrossando fileiras, vão engrossando as falas no que diz respeito a essas discussões e se transforma em documento. E esse documento ele se transforma geralmente em um projeto, depois ele se transforma em um programa e ele se consolida como política pública. Porque nesse período, nesse trâmite, né, do projeto para o programa, quando o percurso é dessa maneira, vai se avaliando até entender que existe uma maioria que apoia, né, aquele trabalho que vai ser executado. Então ela se transforma em política pública. A política pública, ela valoriza, eu quero que isso fique bem claro, ela valoriza a demanda apresentada pela comunidade. A educação, no caso da educação de forma específica, a educação, eu sempre costumo repetir o que o prefeito anterior, Dr. Arnon, dizia. A educação é a semente da vida, né? Então ela aglutina a saúde, ela aglutina a assistência social, o esporte, a cultura, todas elas, né? Então não se faz educação sem entender e sem enxergar que aquele aluno, ele poderá, e na verdade ele sempre o mesmo aluno que é atendido nos equipamentos da
Secretaria de Ação Social. Então, o público é o mesmo. O público da saúde, geralmente, é o mesmo público da escola pública. Geralmente, é o mesmo público que está nos equipamentos da ação social, da assistência social. Então, nós não podemos mais trabalhar de forma dividida. Não pode ser só educação, só ação social, só saúde, só cultura. Não. Existe hoje uma discussão muito forte a respeito do fortalecimento das áreas que se encontram. Quais são as áreas que se encontram? São aquelas que atendem às comunidades. Então, o esporte atende à comunidade, a agricultura atende à comunidade, a ação social, a saúde, a cultura. Né? Juazeiro tem romaria. Né? A romaria, ela está dentro de um atendimento muito óbvio de pessoas. É um trânsito muito grande, né, dentro das romarias. Então, isso se contextualiza uma política. E dessa forma, ela é específica para o Juazeiro e para as outras cidades que têm esse fluxo de romeiro. Mas, retomando a fala anterior, a política pública, ela é necessária. Ela hoje faz parte de staffs. O que são os staffs? São aquelas condutas que qualificam, né, a comunidade. Então, a política pública, ela qualifica a comunidade, porque ela respeita. Quando ela escuta e quando ela passa a atender, ela está respeitando. A ausência de políticas públicas, a ausência da continuidade é uma falta de respeito à comunidade. Dessa forma, nós enxergamos, e eu, na qualidade de pedagoga, eu enxergo que nós não podemos desconhecer a existência de um ente que precisa se ausentar da ignorância, que é justamente a falta de conhecimento. Né? Quem se omite a reconhecer a ciência porque é um ignorante, né, nesse aspecto. Então, a política pública hoje, ela é preciso estar presente em todas as áreas das administrações públicas. A fala, né, pelo discurso, a gente percebe o quanto que é lamentável a ausência de pessoas capacitadas nos postos relevantes para a evolução social. Eu acredito, e aqui é um comentário meu, né, como diria o humorista, né, de minha própria autonomia, que ocupar um cargo público levando para a vida pública a suprema ignorância é um crime muito grande contra a sociedade. O que nós vemos hoje, rotineiramente, é um desfile de incapacidade, um desfile de incompetência, um desfile de distanciamento do que é o fazer público em relação ao combate à desigualdade, à diminuição dos conflitos sociais, ao estímulo ao aprendizado, aos afazeres. Diante disso, como é que a senhora entende como se dará a continuidade dessa sistemática educacional, não só no município, como no estado, como no Brasil como um todo? Nós vivemos uma época de obscurantismo ferrenho, vivemos uma época em que as instituições parecem que se distanciam propositadamente daquilo que poderia ser uma evolução, né? Procuram uma postura medievalesca e principalmente no processo educacional. Principalmente as instituições sendo lotadas por pessoas que não têm necessariamente a capacidade e que atendem a uma certa política de estruturalismo, digamos assim, clientelista, né? Que vem se repetindo no Brasil desde a época da proclamação da República. Como é que a senhora vê essa situação hoje? Qual é a preocupação da senhora em relação a isso? Olha, o contexto todo, ele é bastante preocupante,
Nós estamos em uma época de uma pandemia que ninguém esperava, né? Desestruturou todo o processo, né? do processo de ensino e aprendizagem, né? Fomos em busca de novos modelos, de novos paradigmas, para que a gente não fique à mercê de um prejuízo total, porque o prejuízo ele existe. Ele não existe apenas a nível municipal nem estadual, ele é universal. Quando você tem uma pandemia dessa envergadura, né, e que assola, né, deixando prejuízos imensos de perdas valiosíssimas, que é a vida humana, isso chocou a educação, e o mais chocante está na saúde mental das pessoas, né? A pandemia é muito séria, é perigosíssima, né? Então, nós tivemos perdas de vários entes queridos, amigos, tudo. Mas existe hoje um fator que nos preocupa muito, que é justamente a questão do equilíbrio emocional, nosso e de todos, né? A educação ela começa a enxergar na linha da psicologia, da aprendizagem, que os nossos alunos eles estão ávidos de encontros, de conversas, de trocas de falas muito próximas, de abraços. E essa área, ela não é a única que está passando por isso. O serviço social passa pela mesma circunstância, todas as outras áreas, e é no universo todo. Nós não tínhamos educação suficiente para receber uma pandemia como essa e estarmos felizes ou estarmos menos inseguros. Eu me recordo muito de uma das obras do Paulo Freire, quando ele diz assim: a educação é muito forte, a educação precisa se preparar para a incerteza, né? E hoje a gente vê que nós nos satisfazíamos com o ensino presencial, acreditando que o ensino à distância, ele estava realmente muito à distância, mas não, ele era perto. Muito perto, querendo que as alas fossem abertas e ele entrasse. Então, é preocupante. A questão da desqualificação em termos de RH é preocupante. Repito, nós estamos em um século que este século ele foi cantado e decantado antes por N estudiosos, que seria o século do conhecimento, dos fazeres com qualidade, e nós não estamos percebendo muito isso, né? E é preocupante essa questão da qualificação, é preocupante a ausência de nós com nós. Isso é uma discussão que a gente começa a fazer, inclusive antes de ontem, eu estive até partilhando com alguns colegas do estado da Bahia, tem uma mineira que eu sempre partilho com ela, e a gente falava justamente nessa questão da gestão do ensino pós-pandemia. Então, como é que vai ser, né? Vai ser do mesmo jeito que é? Volta a aula presencial, pronto? Não, pronto não. A aula presencial, ela vai voltar, mas ela nunca vai estar no mesmo termômetro que ela era e que ela foi antes da pandemia. Nós vamos ter alunos mais exigentes. Nós temos alunos hoje que, se fizermos uma pesquisa, aqueles que têm condições e que está sendo bem acompanhado, ele vai preferir a distância. Nós temos alunos que eles vão voltar para a aula presencial sem ter tido um contato sequer à distância. Por quê? Porque ele não tem condição financeira de ter um computador, de ter um telefone. Então ele está totalmente alheio a esse trâmite de conhecimento dentro de um trânsito que era ignorado por todos nós, né? Então é muito preocupante. Esse congresso do qual eu vou participar, eu já andei contactando com alguns participantes, e a fala é essa. A fala é essa no México, a fala é essa na Argentina, a fala é essa no Chile, que se despontou como um dos países que reverteu todo o quadro da educação, mas a fala ela é toda de preocupação, né? Por quê? Porque nós iremos ter um ambiente escolar diferenciado, nós iremos ter que nos readaptarmos ao que se exige de novo.
nós não vamos mais praticar o mesmo que nós praticávamos. Não, tem que ser tudo inovado, tudo muito bem repensado e planejado. Professora, nós do site Fala Leonel, vemos com muita preocupação as últimas notícias sobre orçamento. Temos aí uma tendência extremamente grave, crônica, do esvaziamento das verbas públicas para a educação. Paulatinamente, a educação está sendo alvo de desmonte, demissão de funcionários, de destituição de metas que seriam alcançadas exatamente por falta de recursos, e temos uma sede administrativa muito grande em esvaziar economicamente, não é? o aparato de apoio ao desenvolvimento educacional. São verbas cortadas, são diminuições de contribuições que não se justificam, não se explicam. O que seria da educação com demissão em massa de professores e funcionários, a quebra da continuidade do orçamento e, principalmente, a falta de recursos para novas escolas, para novos equipamentos, né? Novos aparelhos. O que será da educação daqui para frente? Eu costumo sempre avaliar essas questões, né, de preocupação genérica com a educação. Eu costumo sempre olhar a crise que a universidade está passando. A academia hoje ela passa uma crise muito grande, muito. Né? Então, qual é a ressonância que a educação básica tem, se não a academia? Né? Então, quando a academia sofre, consequentemente, os professores da academia geralmente são professores do básico também. Nós temos coordenadores, nós temos gestores, e traz essa ressonância e leva para a educação infantil, para o Fundamental 1, para o Fundamental 2 e para o médio. Então, hoje nós vivemos essa situação. Nós temos uma pandemia, nós temos o distanciamento de calor humano dentro do espaço, sala de aula, e nós temos quebra de paradigmas, e nós temos a questão financeira que não está correspondendo ao que a educação necessita. A educação ela precisa de pesquisa. Não se faz educação com pesquisa, e pesquisa requer recurso. A educação hoje ela sofre, nós pesquisamos nesses 3 últimos anos muito menos do que nos anos anteriores. E essa estatística ela não aparece. Então, quando você vê o campo universitário diminuindo suas possibilidades de pesquisa, né, de extensão, porque a extensão ela está justamente calçada nessa pesquisa, isso é preocupante. Que profissionais qualificados nós iremos ter para a educação infantil daqui a 5 anos? Que profissionais nós teremos qualificados para o ensino fundamental, para a educação básica de um modo geral? Se os nossos equipamentos formadores, que são justamente os cursos de graduações, estão sofrendo. Então a gente fica sem entender por que justamente para a educação começa a se estreitar os recursos. Né? E isso já vem, no Brasil isso já vem acontecendo. E ultimamente tem se aflorado bastante. As universidades elas têm sofrido muito cortes financeiros e em detrimento a isso aí tem também a exoneração do pessoal, a demissão de pessoal, a saúde também tem passado por isso. Enfim, todas as áreas estão sofrendo e esse sofrimento ele vai desaguar daqui a uns 10 anos, ninguém se engane. O resultado ele não vem a curtíssimo prazo, mas a longo prazo ele não vem mais. Ele vem agora a médio prazo e dentro de uma medianeira que a gente já vislumbra como é que vai ser.
Então, quando você corta determinados cursos das universidades, como é que você vai ter pessoas qualificadas? Quando você estreita, né, a forma mais importante que existe na educação superior, que é a pesquisa, a produção científica, que incentivo nós estamos tendo para isso, né? Então, tudo isso é muito preocupante. Eu digo que a educação, ela nasceu sofrendo e parece que ela vai continuar sofrendo até nós não sabemos quando, porque a educação, ela liberta, né? É uma área libertadora, e as pessoas, algumas pessoas que estão em comandos, têm medo dessa educação libertadora, né? Porque essa educação libertadora, ela dá o potencial suficiente para a gente pensar, para a gente falar, para a gente agir. E nós ainda temos exemplos de que não pode se falar o que pensa, o que quer, não pode, né? Então, tudo isso é muito preocupante. Professora, nós temos conhecimento que o Brasil, como um país emergente, que outrora foi a 7ª economia e hoje está descambando aí para 16ª, 17ª e contando ladeira abaixo, nós estamos percebendo que o Brasil, nessa condição de nação prestes a entrar num universo mais promissor de desenvolvimento, ainda sofre com métodos arcaicos da administração pública. Toda vez que termina uma gestão, que se inicia outra, mesmo até na gestão do mesmo gestor, uma nova gestão do mesmo gestor, nós temos problemas de descontinuidades crônicas. A educação, pelo que nós percebemos, é uma pasta que sofre muito com isso, né? O processo de interrupção daquilo que vinha sendo feito para a instauração de uma nova política, nós temos o conhecimento que essa nova política ela não ultrapassa 4 anos, né? E é sempre um recomeçar. Nós temos sempre a sensação de que a educação sempre está recomeçando, ela sempre está partindo do ponto zero. Como é que a senhora, como uma pedagoga tão proficiente no que faz, né, tão ilustrada, vê essa situação de descontinuidade, de fragmentação? Olha, a gente começa a entender pelo próprio comportamento da educação, quando ela tem uma identidade de processo, né? Ela é processual. Então, se ela é processual, qualquer quebra de continuidade naquilo que está dando certo lhe causará prejuízo. Se ela é uma área processual, ela requer avaliações constantes, né? Então, quando se avalia, se faz um filtro, o que deve continuar e o que deve melhorar, talvez até muda-se o desenho e torna-se mais eficiente. Agora, essas quebras que acontecem no Brasil, principalmente na área da educação, ela está resultando em um número de analfabetos funcionais muito grande para o Brasil. Nós tivemos um período em que nós avançamos no processo de alfabetização. O Brasil quase chega a zerar em uns 10, 15 anos atrás. O Brasil quase chega a zerar no tocante ao processo de alfabetização no primeiro ciclo do ensino fundamental 1. De lá para cá, a gente vem percebendo que vem minguando, né, a motivação financeira. Isso a gente já discutiu. Essa motivação financeira, ela faz com que essa motivação ela comece a ficar pálida e, logicamente, sem estímulo, né? A falta de motivação é a falta de estímulo. E quando se quebra, né, essa continuidade, o processo educacional é o que mais perde, né? As administrações, e você faz uma colocação muito lógica, que na maioria das vezes até o próprio gestor, que vai continuar como gestor, ele quebra
determinados trabalhos que deveriam ser continuados, né? Essa ausência de compreensão dos gestores está causando um prejuízo muito grande a toda a sociedade. O que o gestor precisa compreender é que aquilo que vem dando certo, uma política pública, quando ela vem dando certo, ela precisa ser continuada, a não ser que se consulte a população e a população que está inserida naquela área diga um não. Porque é assim, se consulta a população para você assumir o cargo, mas você, quando vai quebrar, quando você vai romper com o que está dando certo, a população não é consultada. Então, que respeito é esse que se fala que a população, que é remetido à população? Não existe, né? Isso é em todos os estados, todos os municípios acontece isso. Então, quando eu estou num cargo, eu consulto, aliás, quando eu não estou, eu consulto para ir para aquele cargo. Quando eu estou, eu não consulto para tomar determinadas medidas, né? Então, a educação, repito, ela vem sofrendo desde de séculos, ela vem sofrendo. E essa descontinuidade é um processo de ignorância, é uma estrutura que nunca deu certo. São ações estruturantes que nunca deram certo no Brasil, nunca deram certo em nenhum país. Quando o Chile resolveu quebrar tudo isso aí, o Chile apareceu na educação, se aproximando dos países, dos primeiros mundos na área da educação. Então, nós brasileiros, nós iremos sofrer muito ainda, porque a educação, ela não é vista e ela não é aquela área de linha de frente. Ela precisava ser essa área que chamasse todas as outras, porque me diga qual é o profissional que, para chegar onde chegou, ele não passa pela educação. O presidente da República, ele passou pela área, ele passou pelos bancos da escola antigamente primária. Governadores, ministros, todos, prefeitos, todos passaram pela educação. Então, como é que eu passo por aquela área que me fez crescer e eu ignoro a importância dela? Então, isso é muito sério. Isso é um assunto para discussões, e discussões que elas sejam finalizadas. Porque o que também se vê é que se abrem as discussões prementes, e depois elas vão enfraquecendo, elas não engrossam, elas fazem enfraquecer, né? E o Brasil é mestre nisso aí. Então, a educação, ela é hoje essa área que nos contraria, que nos preocupa em diversos momentos dela, em diversas etapas dela. O financeiro, a experiência e a prática pedagógica nos preocupa. A articulação social com os entes, todos eles, é preocupante. A questão da iniciação do trabalho científico nas escolas de ensino médio é preocupante porque não existe. Se existe, são pontuais. E para completar, nós estamos hoje sofrendo com o campus, né, universitários, que está com uma deficiência muito grande também em suas pesquisas por falta de colaboração governamental. Desde já agradecemos a gentileza, né, do atendimento ao nosso convite, e tivemos aqui a oportunidade de compartilhar o seu vasto conhecimento na área com os amigos e as amigas, né, do site Fala Leonel. Muito obrigado pela atenção, e foi uma conversa muito proveitosa. Eu que agradeço. Eu sempre agradeço quando nos é dado espaço para falarmos sobre a educação. Repito, a educação é a semente da vida. Sem ela, a gente se enfraquece em todas as outras áreas. Muitíssimo obrigada a todos.